Então, continuando aquela ideia do plano, então tem um objetivo final lá, aquele de longo prazo, né? Um plano de negócio, de reforma, mas a gente está focado mesmo na implantação de um sistema, né? E aí estamos agora aqui nessa etapa, certo? Etapa 3. Então, a gente precisa, o sistema, ele vai dar um status de determinado setor, né? Informações precisas e rápidas para ser possível uma tomada de decisão melhor. Então, o sistema aí já estou pesquisando alguns. Esse aqui é um deles, oficina inteligente. Tem esse outro aqui que é oficina integrada. Tem mais uns 5. Mas de maneira geral, todos têm o mesmo padrão, né? Tem as mesmas rotinas. E aí, qual a ideia? A ideia é que a gente... Isso aqui é um desenho, certo? Um esquemático dos sistemas. Todos eles obedecem mais ou menos essa mesma lógica. Então, a ideia é que a gente vá ganhando quadradinho por quadradinho desse aqui, entendendo esse sistema no cenário atual da retífica, né? Para poder converter no sistema desse online, certo? Então, voltando aqui para o documento, então o que é que a gente precisa fazer? Entender os componentes padrão do sistema e como eles se apresentam dentro da WR. Então, todo sistema desse vai ter um banco de dados de serviço, um banco de dados de peças, um banco de dados de cliente. Já que isso está aqui nesse desenho, banco de dados de serviço, banco de dados de peça, banco de dados de clientes, que eles entram aqui no orçamento, que é a primeira ação de um sistema onde começa tudo, né? O cara faz um orçamento que vai ser aprovado ou não. Se for, vai gerar uma ordem de serviço. Se não for, se tenta entender os motivos, por que foi preço, foi o tempo que foi suficiente, o cara queria o serviço em um dia e a gente disse que ia dar em uma semana. Enfim, o cara não respondeu nada. E a partir da ordem de serviço gera as rotinas lá da operação, né? Que aí vai precisar das máquinas, vai precisar das ferramentas, vai precisar de peças e da mão de obra, tá bom? Então, o momento que a gente está agora é esse aqui, o entendimento de quais são os serviços, quais são as peças do nosso cenário atual, beleza? E aí, para a gente entender isso, ao invés de simplesmente ficar, né, estudando, o serviço é esse, aquele, as peças é esse, aquela, ficar parecendo uma decoreba, a ideia é isso que a gente está fazendo, né? A gente está tentando enxergar eles na prática através do status, dos orçamentos, dos serviços, das peças no presente momento. Então, o objetivo é isso, né? A gente conseguir saber como é que está o status dos orçamentos atualmente na retífica, né? Tipo, orçamento, tem algum que não foi feito porque está guardando a mão de obra? Tem algum que está guardando autorização? E quais foram os recusados? A gente não vai entrar ainda no mérito do porquê que eles foram recusados, só quer saber que o orçamento de número tal foi recusado. Entender também os serviços atuais na retífica, né? Os serviços que estão em execução, e aí sim, né? Quais são os serviços e as peças e o preço. Então, tem o serviço lá, OS 2423. Qual é, dentro desse serviço, o que é que a gente está fazendo? Está faceando um cabeçote, está fazendo brunimento de cilindro, enfim. É a mesma coisa, né? Entender o status deles hoje, né? Quais são a execução, quais são os que estão aguardando mão de obra, quais são os que estão aguardando peças e quais são os que estão aguardando o que foram concluídos e aguardando entrega ou recolhimento para o cliente, beleza? E a mesma coisa para a mecânica também, né? Quais são os carros que estão em execução, quais são os que estão aguardando mão de obra, quais são os que estão aguardando peça e quais são os que estão aguardando aí a conclusão ou aguardando o recolhimento. E também o status do almoxarifado, né? Quais as peças que temos hoje em dia, qual o quantitativo das peças, qual o estoque mínimo dessas peças, qual o preço de cada uma delas. Pronto. A gente fazendo isso daí, a gente vai estar atacando simultaneamente isso daqui, né? Porque a gente vai estar basicamente entendendo os bancos de dados dos clientes, do serviço das peças, e vai estar trabalhando essa questão aqui. Esse KPI orçamento significa justamente isso. Isso aqui é uma saída do sistema, é um relatório que o sistema dá para saber o status de todos os orçamentos atualmente. A gente vai estar entendendo também esse KPI da retífica, que é outra saída de um sistema, independente de qual sistema seja.
que é qual o status hoje, né, da retífica, quais são os serviços que tem, o porquê que não andou, o porquê que andou, e o mesmo para a mecânica, beleza? Então não vamos nos preocupar nesse momento ainda com nada da parte administrativa, né? Porque daqui sai para as rotinas de administração, o momento não é esse ainda. É só focar nisso, porque isso vai ser a base para a gente conseguir implementar todos os módulos, que são esses daqui, de um sistema, independente de qualquer que seja o sistema, beleza? E para concluir, o que é o produto, né? O que é a saída, o que é o documento, o que é a entrega que concretiza que esse entendimento dos setores está em andamento. São tabelas. Tabelas com o status dos orçamentos da retífica, tabela com o status do serviço da retífica atual, tabela com o status do serviço da mecânica atual e uma tabela com as peças do almoxarifado. Dizendo lá onde a gente olha e enxerga, pô, hoje, no dia 29 de setembro, o serviço tal está em execução, o serviço 42.3 está aguardando mão de obra, o serviço 44 está aguardando peças. É isso daí. E o mesmo raciocínio para todos os outros pontos.